Capítulo 10. Os homens foram dispersos aos quatro cantos da terra. E Peleg, filho de Eber, morreu naqueles dias, no ano 48º da vida de Abrão, filho de Tera, e todos os dias de Peleg foram 239 anos. E quando o Senhor espalhou os filhos dos homens por conta de seu pecado na torre, eis que se estenderam em muitas divisões, e todos os filhos dos homens foram dispersos dos quatro cantos da terra. E todas as famílias tornaram-se cada uma segundo a sua língua, a sua terra, ou a sua cidade. E os filhos dos homens edificavam muitas cidades de acordo com as suas famílias, em todos os lugares para onde foram, pois por toda a terra o Senhor os espalhou. E alguns deles construíram cidades em lugares de onde foram mais tarde extirpados, e eles as chamaram pelos seus próprios nomes, ou pelos nomes de seus filhos, ou pelas suas histórias particulares. E os filhos de Jafé, filho de Noé, foram e construíram cidades nos lugares onde eles se espalharam, e chamaram a todas as suas cidades pelos seus nomes, e os filhos de Jafé foram divididos sobre a face da terra em muitas divisões e línguas. E estes são os filhos de Jafé segundo as suas famílias: Gomer, Magog, Medai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Estes são os filhos de Jafé de acordo com as suas gerações. E os filhos de Gomer, de acordo com as suas cidades, foram os Francum, que habitam na terra de Franza, pelo rio Franza, pelo rio Sena. E os filhos de Refate são o Bartonim, que habitam na terra do Bartonia pelo rio Leda, que corre suas águas para o grande mar Gion, isto é, Oceanus. E os filhos de Tugarma são 10 famílias, e estes são os seus nomes: Buzar, Parzunac, Balgar, Elicanum, Ragbib, Tarqui, Oferta, Zebuc, Ongal e Tilmais. Eles se propagaram e descansam no norte e construíram cidades. E chamaram as cidades pelos seus nomes. Eles são os que vivem junto aos rios Itlarra e Italaca até este dia. Mas as famílias de Angoli, Balgar e Parzunac habitaram junto do grande rio do Biné, e os nomes das suas cidades são também de acordo com os seus próprios nomes. E os filhos de Javã são os Javanim que habitam na terra do Maconia, e os filhos de Medaiare são os Orelum que habitam na terra do Curson, e os filhos de Tubal habitam na terra do Tuscana junto do rio Paxia. E os filhos de Meseque são os Shibashni e os filhos de Tiras são Ruxas, Cuxi e Ongolis, e eles construíram cidades, e as cidades estão situadas junto do mar Jabus, pelo rio Cura que se esvazia no rio Traga. E os filhos de Elisa são os Almanim, e eles também foram e construíram cidades. Essas são as cidades situadas entre as montanhas de Jó e Shibatamo, e deles saíram os Lombardi que habitam as montanhas opostas às de Jó e Shibatamo, e eles conquistaram a terra de Itália e lá permaneceram até este dia. E os filhos de Quitim são Romim que habitam no vale de Canopia pelo rio Tibreu. E os filhos de Dudonim são aqueles que habitam nas cidades do mar Gion, na terra de Borna. Estas são as famílias dos filhos de Jafé de acordo com as suas cidades e idiomas, quando eles foram dispersas depois da torre, e chamaram suas cidades após seus nomes, e estes são os nomes de todas as suas cidades de acordo com as suas famílias, que construíram naqueles dias após a torre. E os filhos de Cão foram Cu, Mitzraim, Put e Canaã de acordo com a sua geração e cidades. Todos estes foram e construíram cidades assim que eles encontraram lugares ajustados para eles, e eles chamaram suas cidades após os nomes de seus pais Cu, Mitzraim, Put e Canaã. E os filhos de Mitzraim são os Ludim, Anamim, Leabim, Nafuxim, Patruzins, Casluxim e Caforim, 7 famílias. Todos estes habitam junto do rio Sior, que é o ribeiro do Egito, e construíram cidades e as chamaram pelos seus próprios nomes. E os filhos de Patros e Caslós casaram juntos, e passaram diante deles os filisteus, os Azatim e os Gerarim, os Gitim e os Ecronim, em todos os 5 famílias. Estes também construíram cidades, e chamaram suas cidades após os nomes de seus pais até este dia. E os filhos de Canaã também construíram cidades, e chamaram suas cidades após seus nomes, 11 cidades e outras sem número. E 4 homens da família de Ram foram para a terra da planície. Estes são os nomes dos 4 homens: Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim.
E estes homens construíram 4 cidades na terra da planície, com os seus nomes próprios. E eles e seus filhos e todos os que lhes pertenciam, moravam nessas cidades, e eles foram frutíferos e multiplicam-se muito e viviam tranquilamente. E Seir, o filho de Hur, filho de Vi, filho de Canaã, foi e encontrou um vale oposto para o monte Parã, e ele construiu uma cidade lá, e ele e seus 7 filhos e sua família habitaram lá, e ele chamou a cidade que ele construiu de Seir, de acordo com o seu nome, que é a terra de Seir até este dia. Estas são as famílias dos filhos de Cã, segundo as suas línguas e cidades, quando eles foram espalhados para seus países após a torre. E alguns dos filhos de Sem, filho de Noé, pai de todos os filhos de Éber, também foram e construíram cidades nos lugares em que foram lançados, e eles chamaram suas cidades após seus nomes. E os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã, e construíram cidades e chamou os nomes de todas as suas cidades segundo os seus nomes. E Ashur, filho de Sem, e sua descendência saíram de sua casa nessa época, em grande número de vidas, e foram para uma terra distante que eles encontraram, e eles se instalaram num vale muito extenso, na terra para onde eles foram, e construíram 4 cidades, e eles as chamaram pelos seus próprios nomes e ocorrências. E estes são os nomes das cidades que os filhos de Ashur construíram: Nínive, Rezem, Calace e Reeboter, e os filhos de Ashur habitam ali até hoje. E os filhos de Aram também foram, e construíram uma cidade, e lhes deram o nome de Uz, cidade após seu irmão mais velho, e eles habitam nela, que é a terra de Uz até este dia. E no 2º ano após a torre, um homem da casa de Ashur, cujo nome era Bela, veio à terra de Nínive com a sua família, procurando onde pudessem encontrar um lugar para peregrinar e, chegando diante das cidades da planície de Sodoma, eles habitaram lá. E o homem levantou-se e construiu ali uma pequena cidade, e chamou o seu nome Bela, segundo o seu nome, que é a terra de Zoar até este dia. E estas são as famílias dos filhos de Shem conforme a sua língua e as cidades, depois que eles estavam espalhados sobre a terra, depois da torre. E todo o reino, cidade, filhos e famílias dos filhos de Noé construíram muitas cidades para si depois disto. E eles estabeleceram governos em todas as suas cidades, de forma a serem regulamentadas por suas ordens, assim como todas as famílias dos filhos de Noé para sempre. Nos ajude curtindo e compartilhando e se inscrevendo. Obrigado.